Em 1980, uma notícia começou a se espalhar pelo Brasil. Havia ouro no interior do Pará. E não era pequena quantidade. Homens encontravam pepitas no meio da terra e alguns enriqueciam praticamente da noite para o dia. E em poucos meses, milhares de brasileiros abandonaram seus empregos, venderam seus bens e deixaram suas famílias para viajar até um lugar conhecido como Serra Pelada. O que antes parecia uma região rural, rapidamente se transformou em um gigantesco formigueiro humano. Dezenas de milhares de homens começaram a destruir uma montanha com as próprias mãos. Mas, apesar das toneladas de ouro retiradas dali, a maioria saiu de Serra Pelada sem nenhuma riqueza. Essa é a história da maior corrida pelo ouro já vivida no Brasil. A história começou no final da década de 70, no sudeste do Pará, em uma área próxima à Serra dos Carajás. Existem diferentes versões sobre o primeiro ouro encontrado no local. A versão mais conhecida afirma que os trabalhadores da fazenda Três Barras encontraram ouro próximo ao riacho Grota Rica. No início, o proprietário das terras contratou alguns homens para explorar discretamente a região, mas guardar um segredo daquele tamanho seria praticamente impossível. Em janeiro de 1980, a notícia chegou até Marabá. Pouco tempo depois, centenas de homens começaram a aparecer. Alguns vieram de cidades próximas, outros atravessaram diferentes estados, enfrentaram estradas péssimas e longas caminhadas pela floresta. E todos estavam motivados pela mesma promessa: encontrar uma pepita e mudar de vida. Quando a exploração começou, o local ainda possuía uma elevação coberta por pouca vegetação. Foi daí que surgiu o nome Serra Pelada. Em poucas semanas, aquilo deixou de ser apenas uma fazenda e virou uma das maiores concentrações humanas da Amazônia. Serra Pelada não funcionava como uma mina moderna. Não havia grandes escavadeiras retirando a terra, a maior parte do trabalho era realizado manualmente. Os garimpeiros usavam pás, picaretas, enxadas e sacos. Alguns trabalhavam dentro da cava, quebrando e retirando a terra. Outros carregavam sacos que podiam pesar dezenas de quilos, subindo por escadas improvisadas, estreitas e escorregadias. E esses trabalhadores ficaram conhecidos como formigas. A imagem mostra milhares de homens praticamente amontoados, subindo e descendo pelas paredes da cratera. Uma queda poderia provocar um acidente em cadeia e levar vários trabalhadores juntos. As condições eram extremamente precárias. Haviam lama, calor, falta de higiene, doenças, deslizamentos e acidentes constantes. E mesmo assim, novos garimpeiros chegavam todos os dias. A possibilidade de encontrar ouro parecia maior do que o medo. No auge, estimativas apontam que Serra da Pelada reuniu entre 60 mil e 80 mil trabalhadores simultaneamente. Algumas fontes calculam aproximadamente 100 mil pessoas que tenham passado pelo garimpo desde sua existência. Apesar da aparência caótica, Serra Pelada possuía sua própria organização econômica. O espaço era dividido em pequenas áreas de exploração, chamadas catas. Os donos dessas áreas nem sempre realizavam um trabalho pesado. Eles contratavam outros homens para cavar e carregar a terra, oferecendo uma participação caso o ouro fosse encontrado. Isso significava que milhares de trabalhadores podiam passar meses arriscando a própria vida sem receber praticamente nada. Quando uma cata encontrava uma grande quantidade de ouro, o dono podia enriquecer rapidamente, mas esse resultado era muito raro. A grande maioria dos garimpeiros gastavam o pouco que recebia com alimentação, ferramentas, alojamento e entretenimento. Ao redor da mina surgiu uma economia improvisada. Foram construídos barracos, restaurantes, pensões, lojas, locais de diversão e pontos para a compra de ouro. Os produtos comuns podiam custar muito mais caro devido à distância e à enorme procura. O ouro em si alimentava toda uma cadeia econômica, mas a riqueza era extremamente concentrada. Poucos ganhavam muito, milhares de trabalhadores apenas com a esperança de que o próximo saco de terra pudesse conter a sua fortuna. O crescimento de Serra Pelada preocupou o governo militar. Em maio de 1980, quando aproximadamente 30 mil garimpeiros já estavam na região, o governo federal interveio no local. Os trabalhadores e as áreas de explorações foram cadastradas, e todo o ouro retirado deveria ser vendido oficialmente à Caixa Econômica Federal. O controle ficou associado ao major conhecido como Major Curió. Curió estabeleceu regras, controlou a entrada de pessoas e se tornou uma das figuras mais poderosas da região. A sua influência foi tão grande que o município onde Serra Pelada está localizada recebeu posteriormente o nome de Curionópolis. Oficialmente, a intervenção buscava organizar a exploração, controlar a comercialização do ouro e reduzir a violência. Na prática, Serra Pelada continuou marcada por disputas, desigualdade e forte controle político.
O garimpo não era apenas um projeto econômico, também havia interesse sobre quem controlava a terra, o ouro e os milhares de trabalhadores reunidos naquele lugar. O grande auge da Serra Pelada aconteceu em 1983. Naquele único ano, foram oficialmente retirados aproximadamente 13,9 toneladas de ouro. Para se ter uma ideia, isso equivale a quase 14 mil quilos de ouro em apenas 12 meses. Ao longo da exploração, registros apontam uma produção oficial superior a 40 toneladas. Entretanto, acredita-se que parte do ouro tenha saído de uma região ilegal e nunca tenha aparecido nas estatísticas oficiais. A descoberta de grandes pepitas alimentava ainda mais o sonho dos trabalhadores. Sempre que alguém enriquecia, aquela história se espalhava pelo garimpo e pelo restante do país. Milhares de fracassos eram esquecidos, bastava uma história de sucesso para convencer novos homens a viajar até Serra Pelada. O problema era que a exploração manual possuía um limite. O ouro mais próximo da superfície começou a acabar, e para continuar produzindo, os garimpeiros precisavam cavar cada vez mais fundo. As paredes ficaram mais perigosas, os deslizamentos aumentaram e a água começou a invadir a cava. Além disso, retirar terra de grandes profundidades apenas com trabalho humano se tornou extremamente difícil. A produção então caiu rapidamente. Depois de quase 14 toneladas em 1983, o garimpo produziu apenas cerca de 3,9 toneladas no ano seguinte. Em 1990, a produção já era inferior a 250 quilos. Entretanto, a promessa de riqueza continuava atraindo pessoas, mas a realidade era outra. Havia menos ouro, mais riscos e disputa cada vez maiores pelo controle da mineração. Os garimpeiros também pressionavam o governo para impedir o fechamento da mina. Em 1987, uma manifestação na ponte sobre o rio Tocantins terminou em confronto com a polícia e mortes. O número exato de vítimas continua sendo objeto de versões conflitantes. Em 1992, a produção manual foi encerrada. Os equipamentos responsáveis por retirar a água foram removidos. Então, com a chuva e o avanço do lençol freático, a gigantesca cratera começou a encher. A antiga montanha, antes escavada por milhares de homens, se transformou em um enorme lago. O ouro havia acabado para a maioria dos trabalhadores, mas permaneceram as disputas sobre o direito de exploração, indenização e a possibilidade de ainda existirem grandes reservas subterrâneas. Décadas depois, milhares de antigos garimpeiros ainda afirmavam possuir o direito sobre parte da riqueza que poderia permanecer no local. Algumas empresas tentaram retomar a exploração de forma industrial, mas projetos posteriores também foram cercados por problemas financeiros, denúncias e conflitos. Serra Pelada produziu toneladas de ouro, movimentou milhões e criou uma economia gigantesca no meio da Amazônia. Mas a maior parte dos homens que trabalhou ali não ficou rico, mas perderam dinheiro, saúde e anos das suas vidas. O garimpo deixou uma enorme cratera, contaminação ambiental, conflitos sociais e milhares de histórias de pessoas que apostaram tudo em uma promessa. As imagens de Serra Pelada ficaram famosas no mundo inteiro porque mostraram algo muito impressionante: uma montanha sendo desmontada por seres humanos movidos pela esperança de encontrar riqueza. Serra Pelada não foi apenas uma mina, foi uma representação extrema da busca pelo dinheiro rápido, um lugar onde toneladas de ouro saíram da terra, mas onde a maioria dos sonhos permaneceu enterrada. Então a lição que fica é: Serra Pelada fez poucos homens ricos, mas convenceu milhares de homens que seriam os próximos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de economia, contando a história de como as coisas aconteceram, não perca tempo e, por favor, siga a nossa página Viva a Economia.